Oi, meu nome é Sara, eu sou do terceiro ano de rede de computadores e nesse vídeo eu vou ensinar um pouco como calcular a área e o volume de alguns sólidos geométricos. Bom, essa foi a pirâmide base quadrada que eu confeccionei. Depois eu tirei suas medidas e obtive que a sua altura era de 8 centímetros e que a aresta da sua base era de 6 centímetros. E é essas medidas que eu vou utilizar para descobrir a sua área total e o seu volume. Bom, vamos lá. Para descobrir a área total, primeiro a gente tem que seguir alguns passos. Primeiro a gente tem que encontrar a área da base. Como a base é um quadrado, então a área da base do quadrado a gente calcula lado ao quadrado. A área da base, que vai ser igual a 6 ao quadrado. E aí a gente vai obter que a área da base vai ser igual a 36 centímetros cúbicos. Pronto. Depois de encontrar a área da base, a gente tem que encontrar também a área lateral. Através dessa imagem, a gente consegue perceber que essa altura, esses 8 centímetros, ela é uma altura ortogonal ao plano. E é com essa altura que a gente consegue formar um triângulo retângulo. Bom, essa partezinha aqui de baixo, ela vai ser a metade da aresta. Ou seja, como a aresta é 6, aqui vai ser então a metade. Então a metade de 6 vai ser 3. Então, como é um triângulo retângulo, vai ficar... Esse cateto vai ser 8, que no caso é a altura. E esse cateto de baixo vai ser 3, porque é a metade da aresta do quadrado. Mas aqui o que a gente não sabe é essa partezinha aqui, que a gente chama de apotema. Pra quem não sabe ou não lembra, a apotema ela é a altura lateral. E é isso que a gente quer saber, qual vai ser essa altura lateral da pirâmide. Então, vou utilizar essa apotema para descobrir a área lateral. E para descobrir essa apotema, como é um triângulo retângulo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Eu vou colocar a apotema como sendo x, e vai ficar assim: x ao quadrado, que vai ser igual a 8 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado, que é o cateto de baixo. Então a gente vai ter aqui x ao quadrado igual a 64 mais 9. X ao quadrado vai ser igual a 64 mais 9, 73. X, a gente passa o 2 como raiz quadrada e vai ficar x raiz de 73. Então a gente vai ter que x vai ser aproximadamente 8,54. Então essa foi a apótema encontrada. E agora eu vou pegar uma das faces da pirâmide. Coloquei aqui como no papel para exemplificar melhor. E aqui eu vou ter a apótema 8,54, a altura lateral encontrada. Temos os 6 centímetros da aresta, os 3 centímetros de um dos catetos e a altura ortogonal, que é 8 centímetros. E a partir desse triângulo, eu vou dividi-lo ao meio e vou calcular a área desse triângulo. A gente tem que a área do triângulo é igual à área da base vezes a altura dividido por 2. Calculando apenas a metade desse triângulo, eu vou ter que a área do triângulo é igual a 3 vezes 8,54, que é a altura que a gente vai utilizar aqui, que é a altura da apótema, dividido por 2. Multiplicando esses dois, a gente tem a área do triângulo igual a 25,92 sobre 2. Dividindo isso, vamos ter que a área do triângulo vai ser igual a 12,96. Pronto, essa foi a área encontrada da metade desse triângulo. Mas como eu quero a área de todas as 4 faces, eu vou dividir todas elas em metades também. Já contei e deram 8 metades, então eu vou apenas multiplicar esse 12,96 pelas 8 metades. Assim eu vou adquirir a área lateral, que é o que a gente quer descobrir. Encontrado a área da base e a área lateral, podemos partir para a área total. A área total também é bem simples. Sua fórmula é área total é igual à área da base mais a área lateral. Já que temos todos os valores, é só substituir. A área total é igual a 36 mais 103,68. Então temos que a área total vai ser igual a 139,68 centímetros quadrados. Para calcular o volume da pirâmide de base quadrada também é bem simples. A fórmula é: volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Aí é só a gente substituir, já que já temos todos os valores. Então vai ficar volume, vai ser igual a área da base 36 vezes a altura no caso vai ser esta altura, vai ser 8 dividido por 3. Então temos que volume igual a 36 vezes 8 dá 288 dividido por 3. Então o volume vai ser igual a 96 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular a área total e o volume desse cilindro. Bom, esse cilindro, ele tem
uma altura de 10 centímetros, seu diâmetro é de 8 centímetros, logo seu raio vai ser 4. Começando pela área da base, como a base do cilindro é um círculo, então a área da base do círculo é πr ao quadrado. Então, como já temos o raio, é só substituir. Então temos que a área da base é igual a π vezes 4 ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a 16π centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área lateral desse cilindro. Ao observarmos o molde desse cilindro, a gente percebe que a sua parte central é um retângulo. E aqui está as suas duas bases. A gente já tem a sua medida de altura, que eu já falei no início, que é 10 centímetros. E aqui é a formulazinha, esse 2πr, que é a formulazinha da área da base. Então, a gente vai ter que, já que o seu molde central ele é um retângulo, então a sua formulazinha da área lateral vai ser base vezes altura. Então, depois disso, a gente vai ter que a área lateral vai ser igual a 2π vezes 4, como era 2πr, a gente já tem um r, que é o raio, então vai ficar 2πr vezes 4 vezes 10, que é a altura. E isso a gente vai chegar em a área lateral vai ser igual a 80π centímetros quadrados. Encontrado a área da base e a área lateral, agora a gente pode fazer a área total. A fórmula da área total é área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Como a gente já tem todos esses valores, é só substituir. Então vai ficar área total igual a 2 vezes 16π, que foi o valor encontrado na área da base, mais 80π, o valor encontrado na área lateral. Aí vai ficar área total igual a 32π mais 80π, área total igual a 112π centímetros quadrados. Essa é a área total desse cilindro. E por fim, temos o volume. Para calcular o volume do cilindro também é bem simples. A sua fórmula é volume, que é igual a πr ao quadrado, vezes a sua altura. Então, volume igual a π vezes o raio, que a gente já tem que é 4, ao quadrado, vezes a altura, que também já sabemos que é 10. Sua altura é 10. Multiplicando isso, vamos ter que volume igual a 16π vezes 10. Então, esse foi o volume encontrado desse cilindro, 160π centímetros cúbicos. Esse foi o prisma de base triangular que eu confeccionei. Ele tem uma altura de 12 centímetros e alguns de seus catetos medem 8 centímetros e 6 centímetros. A partir dessas medidas, eu vou utilizar para calcular a área total e o volume desse prisma. Começando pela área da base, vamos lá. Como a base desse prisma é um triângulo, então a fórmula da área da base vai ser base vezes a altura dividido por 2. Aqui eu desenhei a imagem para compreender melhor. Temos a altura que é os 12 centímetros, temos os catetos que é os 6 centímetros e os 8 centímetros. E essa outra imagem é uma ampliação dessa base aqui de baixo, na qual temos os catetos e a gente vai utilizar aqui nessa fórmula. Aqui a gente vai utilizar o 8 como a base e o 6 como a altura. Então vamos lá, é só substituir. 8 vezes o 6 dividido por 2, resolvendo essa multiplicação vamos ter 48 dividido por 2, e por fim o resultado dará que a área da base vai ser igual a 24 centímetros quadrados. Partindo para a área lateral desse prisma, a gente tem que entender que são 3 faces com tamanhos diferentes, só que a altura vai ser a mesma para todas elas. As faces são diferentes, só que a altura continua a mesma, vai ser os 12 centímetros. Então, eu vou calcular a área de cada face e depois somar para obter a área lateral. Como a gente sabe e percebe, essa face, todas as 3, são um retângulo, então eu vou fazer base vezes a altura. Lembrando que eu só tenho 2 catetos, os 6 centímetros e o 8 centímetros. Para descobrir o terceiro cateto, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Mas primeiro vamos fazer logo com os catetos que a gente já obteve. Pronto, aqui eu já resolvi com os 2 catetos que eu tenho. Por exemplo, essa face, digamos que esse cateto aqui de baixo, essa parte seja o cateto 8. E aqui temos a altura, que é o 12, que a gente já sabe. Então só multipliquei, deu 96 centímetros quadrados. E temos o cateto 6, que digamos seja essa outra face, que esse cateto seja 6. E multipliquei pela altura, que é 12, e deu 72 centímetros. Agora, a gente vai fazer com o cateto que eu não tenho. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, para isso, esse valor eu não sei, mas a altura eu já sei, que é 12. Então vamos lá utilizar o teorema de Pitágoras. O cateto que eu não tenho, eu vou dizer que ele é x. Então vai ficar x ao quadrado, que vai ser igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que são os 2 catetos que eu já tenho. Então vai ficar x ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então x ao quadrado vai ser igual a 100. Então agora eu passo essa raiz, eu passo esse 2 como raiz, então vai ficar x é igual a raiz de 100. Então a raiz de 100, x igual a 10. Então o terceiro cateto vai ser 10. Então agora é só multiplicar. 10 vezes 12, 120 centímetros quadrados. Pronto, eu já obtive a área de todas as faces. Agora eu vou somar todas as 3 para obter a área lateral do prisma. Então vai ficar, a área lateral vai ser igual a 96 mais 72
mais 120. E isso vai dar igual a área lateral igual a 288 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a área lateral do prisma. Agora a gente pode ir para a área total. A fórmula da área total do prisma é área total igual a 2 vezes a área da base mais a sua área lateral. Então, já que a gente obteve todos esses valores, tanto a área da base como a área lateral, é só substituir. Então, vamos ter que a área total vai ser igual a 2 vezes 24, que foi o valor encontrado da área da base, mais o valor da sua lateral, foi 288. Então, a área total igual a 48, que é o resultado dessa multiplicação, mais 288. E o resultado vai ser a área total igual a 336 centímetros quadrados. Então, essa foi a área total encontrada desse prisma. Agora é só calcular o volume. A fórmula do volume é igual a área da base vezes a sua altura. É bem simples. Então é só substituir, já que a gente já tem todos esses valores. Então o volume vai ser igual à área da base, que é 24, vezes a altura, que é os 12 centímetros. Então o volume vai ser igual a 288 centímetros cúbicos. Então esse foi o volume encontrado desse prisma. Por último, eu tenho esse cone que eu confeccionei. Ele é um cone com altura de 12 centímetros, seu diâmetro é de 8 centímetros, logo seu raio vai ser 4. Vamos começar calculando a área da base. Como a sua base é um círculo, então a área da base do círculo é igual a πr ao quadrado. A área da base é igual a πr ao quadrado. A gente tem o r, que é o raio, então é só substituir. Então vai ficar a área da base igual a π vezes o r, que é o 4, ao quadrado. Então, a área da base será 16 π centímetros quadrados. Essa será a área da base desse cone. Agora, eu vou calcular a área lateral desse cone. A área lateral do cone, ela tem uma formulazinha, que é a área lateral igual a πr vezes a geratriz. O que é a geratriz? A geratriz, como eu estou mostrando aqui na imagem, é essa partezinha aqui. E é essa partezinha que a gente vai descobrir primeiro, para depois colocá-la aqui nessa formulazinha da área lateral. Para encontrar a geratriz, eu vou usar o teorema de Pitágoras, pois como a gente percebe aqui, a gente tem um triângulo retângulo, no qual esse vai ser um dos catetos e esse aqui vai ser outro cateto. Então é só usar o teorema de Pitágoras que a gente vai encontrar essa geratriz. Vamos lá. G ao quadrado, geratriz ao quadrado, que vai ser igual a 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que são os dois catetos que eu tenho. Então, geratriz ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, mais 12 ao quadrado, 144. Somando esses dois, vai dar 160. Aí eu pego esse doisinho e passo como raiz quadrada. Então, fica geratriz igual a raiz quadrada de 160. Então, a geratriz vai ser aproximadamente 12,64. Geratriz é encontrada, então agora eu só vou substituir aqui na fórmula da área lateral. Então vai ficar área lateral igual a π vezes o raio que eu já tenho, que é o 4, vezes a geratriz que a gente encontrou, que é 12,64. E isso vai resultar em área lateral igual a 50,56 π. Encontrada a área da base e a área lateral desse cone, agora eu vou calcular a sua área total. A fórmula da área total do cone é πr vezes a geratriz mais o raio. Então, a gente tem o valor da geratriz e temos o raio. Então, é só substituir. Então, vai ficar área total igual a π vezes 4 vezes a geratriz, que é 12,64, mais o raio, que é 4. Então, a gente vai resolver primeiro o que tem dentro do parêntese. Então, vai ficar área total igual a π vezes 4 vezes 16,64, que foi a soma desses dois. Então, essa vai ser a área total desse cone, 66,56 π centímetros quadrados. Agora, vou calcular o volume. A fórmula do volume do cone é bem simples. É V igual a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente já tem todos esses valores, então é só substituir.
volume igual a área da base, que é 16π, vezes a sua altura, que é 12, dividido por 3. A gente pode dividir esse 12 pelo 3, então vamos lá. V igual a 16π vezes 12 dividido por 3, fica 4. Então, multiplicando isso, 16 por 4 vai ficar 64π centímetros cúbicos. Então, esse foi o resultado do volume desse cone.